10 motivos que levam uma pessoa a estudar a língua russa. Por que será que um brasileiro vai estudar russo? Todo mundo já escutou essa pergunta, né? Quem é aqui da língua russa, quem estuda esse idioma, com certeza já ouviu isso de alguém, né? Por que você estuda russo, né? E pessoal, os motivos são variados. Eu fiz uma lista aqui dos principais motivos que eu escutei dos meus alunos ao longo de todos esses anos, quando eu perguntava para eles por que você estuda russo, o que te trouxe aqui, né? Na verdade, é muito interessante porque sempre me fazem essa pergunta também. E, bom, o meu motivo que me levou a estudar russo foi porque eu queria ser tradutora. Eu sonhava em ser tradutora, trabalhar ali na época, né? Era muito interessante um trabalho que eu tinha em vista e tal. Então eu fui com tudo para aprender a língua russa. Então foi ali no interesse da tradução. Agora, eu fiz um elenco aqui dos 10 principais motivos que levam as pessoas a estudarem a língua russa. Vamos ver se é o seu? Vamos ver então os 10 motivos que levam uma pessoa a estudar a língua russa. Motivo número 1, sem dúvida o campeão de todos, literatura russa. Pessoal, a grande maioria dos alunos que procuram a nossa escola são apaixonados por literatura russa, são conhecedores da literatura russa e sonham em ler essa literatura no original. Tenho grande alegria em dizer que os nossos alunos leem sim literatura russa no original. Muitos, muitos, muitos. Inclusive, todos que entraram com esse sonho, graças a Deus, conseguiram realizar. E aqui no nosso Instagram nós temos muitos seguidores que gostam de literatura e grupos aí, né, de leitura, eu sei que gostam e aí estão, né, com vontade de aprender a língua russa. Espero que se sintam encorajados, porque não é tão difícil quanto parece não, e é muito legal. Realize você também o sonho de ler literatura russa no original. Esse é o principal motivo que levam as pessoas a estudarem russo. Segundo motivo, viajar. Um traço comum dos nossos alunos é o amor pelas viagens, né? Alunos que conhecem vários lugares no mundo, que já um pouco ali querem fugir do lugar comum de ir sempre para os Estados Unidos ou para a Europa, então querem ir para países um pouco com história um pouco mais diferente, né? Não tão comum e tal. Alunos que geralmente já conhecem os Estados Unidos e a Europa e têm vontade ali de ir para a Rússia mesmo, ou outros países também, menos assim, destinos menos comuns aqui para brasileiro. Então, viagens é o segundo motivo. Sobretudo a Copa do Mundo. Lembra na época da Copa? Nós tivemos uma explosão de alunos naquela época, foi muito legal. Vários alunos, um ano antes da Copa, fizeram grupos de rapazes, de jovens, inclusive, que foram juntos para lá e estudaram, falavam, eu quero aprender um pouquinho, né, para ir para a Copa. E acabaram gostando tanto do idioma que fizeram o nosso curso até o final. Então foi bem legal e eles, na época da Copa, eles gravavam vídeos e eu ensinei o hino da Rússia para eles. Eu sempre ensino o hino da Rússia para todos os meus alunos e música e tal. E eles entendiam o hino e cantavam e os russos ficavam impressionados como eles conseguiam cantar, né, o hino da Rússia e foi muito legal. Então, viajar, terceiro motivo que leva um brasileiro a querer estudar a língua russa. Terceiro motivo, gostar de idiomas. Então, primeiro motivo, literatura russa. Segundo motivo, viajar para a Rússia. Terceiro motivo, gostar de idiomas. É muito comum que os nossos alunos, eles já dominem outros idiomas. Dominar mesmo. Então, assim, eu nem falo de inglês, francês e espanhol, porque praticamente todos que procuram a língua russa já vêm com excelente nível de inglês, francês, espanhol e italiano. Mas uma coisa interessante é que eles também trazem nas bagagens idiomas menos comuns, por exemplo, como mandarim. Nós temos alunos que falam mandarim, árabe, grego, latim. Grego e latim é impressionante, porque é quase que muitos dos meus alunos, posso dizer metade dos alunos que eu tenho, tem uma excelente noção de grego e latim. Então, são alunos que já gostam aí de outros idiomas. A maior parte dos alunos já fizeram inglês até o final, francês até o final e estão procurando novos desafios. Então, esse é um perfil muito comum. Eu só tive até hoje um aluno que veio fazer russo que só tinha inglês, que só tinha aprendido inglês. Todos os demais, todos, sabiam mais de 2 ou 3 idiomas de maneira com muita qualidade, tá? De maneira real mesmo. Então, esse é o terceiro motivo. Quarto motivo, gostar de história. Os alunos se sentem fascinados com a história da Rússia, né? Então, são alunos que têm esse perfil de interesse por culturas, né? Pela história do mundo e acabam aí cruzando um pouco com os fatos da Rússia. A Rússia é um país extremamente relevante, não só em relação ao seu passado, mas também em relação ao presente. Então, tem esse interesse em conhecer mais sobre o país. Aí o idioma faz parte disso também. Quinto motivo que leva uma pessoa a estudar a língua russa, estudar e morar na Rússia. Então, morar na Rússia
Vocês sabem que eu morei na Rússia há muitos anos e esse também é o sonho de muitos dos nossos alunos. Nós já temos vários que conseguiram realizar. Eu sempre menciono meu primeiro aluno, que hoje em dia, o primeiro aluno que eu tive, ó, lá atrás, ele mora na Sibéria, ele faz doutorado lá e está muito feliz, mora muitos anos lá. Temos também vários alunos que nós preparamos para estudar medicina em Kursk. Vocês já devem ter ouvido falar que tem muitos alunos brasileiros que estudam medicina na Rússia. E já preparamos vários deles para irem para lá. Alguns já se formaram médicos e já retornaram ao Brasil. Outros aí sempre se correspondem com a gente. Nós temos muito orgulho desses alunos, preparamos vários. Então, estudar na Rússia, morar na Rússia é aí o objetivo número 5 de estudar a língua russa. Pessoal, número 6, trabalhar com tradução. Aliás, esse foi o meu. Lembra que eu falei para vocês no começo? Então, eu queria ser tradutora, intérprete de cabine. Então, foi isso que me levou a estudar a língua russa. Então, esse é o motivo número 7, querer trabalhar como intérprete e tradutora. Somos poucos, né? São pouquíssimos brasileiros que realmente têm um conhecimento de russo a ponto de se tornar um tradutor. Podemos trabalhar em tantas áreas, né, pessoal? Existe essa carência aí em relação a tradutores de língua russa. E de língua, assim como existe também a demanda de tradutores lá em Moscou, lá na Rússia também. Quando eu fazia mestrado lá, eles sempre falavam, poxa, a gente queria conhecer mais da literatura de vocês. Quase não tem nada de literatura brasileira em russo. E aí, assim, direto, eles inclusive, né, fizeram várias propostas para eu traduzir, só que eu trabalhei muitos anos como tradutora, né, de italiano, de livros, eu traduzi mais de 30 obras ali em italiano, mas de russo não ia dar tempo, né, porque eu tinha que fazer mestrado e doutorado. Mas fica aí o convite para vocês, quem sabe, né, um projeto para se tornar um tradutor, eles têm muito interesse. O que eu vi, gente, de autor, né, de obra brasileira nossa lá na Rússia, em todos aqueles anos? Sem dúvida, os autores mais comerciais, como Paulo Coelho acho que tem tudo em russo, Machado de Assis tem pouquíssimo, e Jorge Amado tem bastante. Esses 3 autores aí brasileiros, assim, que eu vi que tinha obras traduzidas lá em russo, tá? E agora, e as obras deles aqui pra gente, né? Graças a Deus nós temos aí hoje muitas traduções das obras russas em português e boas traduções. Antigamente era mais difícil, essas obras eram traduzidas primeiro em francês e depois para o português, e acaba perdendo um pouco, né? Lembra que o tradutor é um traidor? Tem essa frasezinha? Ai, credo, né? Mas é verdade. Então por isso que as pessoas querem ler no original, inclusive. Tá, pessoal? Então, é uma área muito interessante esse 6º motivo, né? Que seria aprender russo para se tornar um tradutor ou um intérprete. Motivo número 8 agora, deixa eu ver, não, motivo número 7, depois eu vou repassar todos, hein? Motivo número 7 que faz uma pessoa querer estudar russo, de acordo com a experiência desses anos, que eu sempre pergunto para os alunos, por quê, né? Galera, realização pessoal. Eles falam assim, olha, eu quero preencher o meu tempo com coisas que vão me qualificar, que vão me enriquecer, né? A gente já perde tanto tempo aí com superficialidades e estamos lendo menos, né? Enfim, a vida anda nessa correria. Eu quero fazer alguma coisa que me qualifique mais, que me desenvolva realmente, né? Por dentro e desenvolva minha inteligência, enfim. E quero ter prazer durante esse estudo. Uma coisa muito interessante é que quando nós pensamos no estudo de russo, que se você quiser fazer seriamente, esse estudo vai ser longo, não adianta, né? Ele vai levar ali de 3 a 5 anos, se quiser fazer seriamente. Então, aí, é um idioma que não é exatamente o mais fácil de todos. Então, ele vai exigir que você estude. E quando pensamos nisso, talvez possa dar uma ideia errada de que vai ser pesado. E, na verdade, é totalmente o contrário. Pessoal, eu não lembro de ter visto o russo ser pesado para ninguém. Pelo contrário, era incrível o tanto que as pessoas, principalmente nos primeiros grupos aqui presenciais em Brasília, super felizes na aula. E eu falava, gente, a gente tá rindo de quê? Que nós estamos aqui rindo, dando gargalhada, estamos, né, nos divertindo tanto aqui, estudando esse idioma. Caraca, é russo, né? E era incrível, mas muito interessante, porque é um idioma muito bacana, muito bem feito. As pessoas que procuram russo geralmente têm uma maturidade já de outros estudos, da vida, de graduação ou de idiomas, então elas sabem apreciar a língua russa. Essa é a verdade, elas sabem apreciar. E sempre foi super divertido estudar russo. Inclusive, eu convido vocês a conhecerem um Instagram que eu tenho, que chama Ontoletras Músicas. Lá tem algumas filmagens que eu fiz aqui na nossa sala em Brasília, da gente cantando nas aulas, cantando o hino da Rússia, e Ot Chorny, e Katyusha,
cantando e nos divertindo bastante, tá? É muito prazeroso, fazendo várias traduções, os alunos gostam. Tinha alunos que traduziam do grego para o russo, do russo para o grego, assim, na sala de aula sem eu pedir. Então, assim, por prazer, tá? Realização pessoal é o 7º motivo. 8º motivo, desenvolvimento da inteligência e da memória. Nós temos muitos alunos, inclusive alguns já da terceira idade, que escolheram estudar a língua russa para ocupar a mente, para se manter ativo, tá? Então, para realmente evitar algumas doenças degenerativas, inclusive, né? Já infelizmente comuns aí com o passar da idade. Então, esse é um motivo muito interessante que fez a gente receber vários alunos aí da terceira idade, mais idosos e que são o nosso xodó. É maravilhoso trabalhar com alunos assim que já viveram toda uma vida, já criaram seus filhos, né, estão aposentados e agora, finalmente, muitos pela primeira vez vão pensar em si mesmos, né? Porque antes estavam pensando em criar filhos e as obrigações da vida e eles falam, poxa, agora eu quero fazer uma coisa para mim, por mim. E eu vou aproveitar fazer isso para minha saúde também, para manter a minha memória. E o russo realmente trabalha muito a cabeça, a memória, né? Então, é uma escolha, olha que interessante, né, esse público. É um público bem relevante, assim, sabe? Tem bastante pessoas que realmente procuram a língua russa por uma questão de desenvolver a inteligência e desenvolver a memória, tá? E eu falei para vocês que a gente tem esses alunos da terceira idade e, por outro lado, também tem aparecido muitos alunos crianças para aprender russo, sério mesmo. Várias mamães aí, papais, que ligam pra gente, né, procuram e falam, cara, eu não sei porquê, mas meu filho colocou na cabeça que quer aprender russo. Ele tem 11 anos e eu, meu Deus. Eu lembro a primeira vez que apareceu um aluno assim, eu falei, gente, será que eu vou conseguir ensinar russo para um menino de 11 anos? É um negócio, gramática na veia, né? E eles são super inteligentes e gostam muito. É realmente uma geração interessante essa, né? Antigamente a gente não conseguia pensar num menino de 11 anos que fala, mamãe, eu quero aprender russo. Mas, galera, tá acontecendo e muito, tá? Então, falamos aí do motivo número 8, né? Motivo número 9, pessoal, enriquecimento cultural, tá? E como pessoa, eu acho, quando nós conhecemos um novo idioma, na verdade, não são apenas novas estruturas linguísticas que nós adquirimos. Na verdade, você mergulha num mundo completamente novo. Você vai conhecer a história daquele povo, a alma daquele povo, né? Quando eu morei, vocês sabem que eu morei uns anos na Itália e uns anos na Rússia, bastante tempo fora do Brasil, foram quase 10 anos. Eu tive sempre choque cultural nesses dois países, verdade. Então, assim, eu nunca me sentia em casa. Por mais que eu gostasse dos países, eu não estava na minha casa. Eu achava, tipo, sempre eles muito diferentes. Na Itália, um pouco mais parecido com a gente, né? Assim, não era tão chocante. Mas na Rússia era chocante. Eu costumo falar que eu tive choque cultural na Rússia todos os dias. Mais de 7 anos morando lá. O que é choque cultural? É você você dá de cara com alguma coisa que você fica, caramba, você se assusta com alguma coisa, para você aquilo é diferente, né? Todos os dias que eu morei na Rússia, eu tive algum tipo de choque cultural. Alguma coisa que nossa, né, que eu ficava surpresa. E isso para mim foi extremamente interessante, porque faz você entender o outro. Você começa a ver que, na verdade, as suas crenças, as suas opiniões, as suas verdades, o modo com que você foi criado, aquilo que você acredita, é verdade só aqui, só no seu contexto, porque no seu vizinho é totalmente diferente. Ou seja, a relatividade absoluta dos valores. A relatividade absoluta dos valores. Então, se por um lado isso fica muito evidente, né? Porque você conhece um diverso, né? Um outro ser humano que pensa totalmente de você, que age totalmente diferente de você. Por outro lado, se contrapondo à relatividade dos valores, você também repara que você tem alguma coisa que é exatamente idêntica a ele, que é a humanidade. Os russos são as pessoas mais humanas que eu conheci na minha vida, as mais generosas, as mais verdadeiras, as mais sinceras. Sabe aquela sinceridade que às vezes até nem precisa ser tão sincero? Gente, eu tenho várias histórias para contar de tipo muito sinceridade que eu nem queria lá na Rússia, né? Mas eles são extremamente verdadeiros. Então, assim, a humanidade... Eu lembro que eu me comunicava lá assim que eu cheguei, meu russo não era bom quando eu cheguei lá, lógico, né? E logo eu fiz uma melhor amiga, a Natália, minha melhor amiga, ela era russa. Imagina só, ela falava russo, eu falava português. E eu digo pra vocês, a gente se entendia. E eu lembro de uma noite que a gente conversou até de manhã. Sabe quando a gente conversa com a nossa melhor amiga, até de manhã, assim, né? Faz brigadeiro e conversa? E eu contei minha vida inteira pra aquela menina e eu juro que eu entendi a história dela, gente. Olha que coisa mais interessante. Então, éramos estrangeiras, né? Mas a gente se conectou. Isso aconteceu comigo na Rússia muito, muito. Então, há algo realmente que nos conecta.
uns aos outros como seres humanos, e quando você passa muito tempo assim, imerso numa cultura tão diferente, isso fica mais evidente. Se de um lado é diferente em relação aos valores, do outro existe uma identidade mesmo em relação àquela natureza humana, e isso é muito bonito de viver quando você passa ali, quando você faz esse mergulho numa cultura tão diferente. Então, pessoal, esse número 9 que a gente elencou como enriquecimento cultural, eu diria que é enriquecimento pessoal também, como ser humano. E o número 10, o 10º e último motivo, adivinha, gente? Olha só, essa lista, sério, dá vontade de rir. Essa lista que eu fiz foi baseada nas respostas que os meus alunos, ao longo de todos esses anos, me deram quando eu perguntava por que você estuda russo. E tem um motivo que ele volta e meia aparece. Sabe qual que é? Esse número 10 aqui. Conhecer as belas mulheres russas, é verdade. Já tive muitos alunos que estudaram comigo porque queriam casar com russa. As mulheres russas são muito bonitas, muito, gente, muito mesmo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Tipo, muito loirinha, assim, olhinho azul, então aquelas morenas maravilhosas, né? Elas são bonitas demais, assim. E, inclusive, é tão interessante porque eu fiquei sabendo que tinha estudos para ver por que a mulher eslava, né, a mulher russa era tão bonita. Verdade. E aí os brasileiros ficam, nossa, né, encantados. Esse é um motivo, sim, que levou muita gente para a sala de aula. Eu tenho, atualmente, alguns alunos, né, posso contar pelo menos uns de 8 a 10 que que estudam a língua russa dedicados ali para arrumar namorada russa, é verdade, e para casar. Ou ir lá, né, e conhecer as meninas. Então, as mulheres russas, elas entram aí como 10º motivo para aprender russo. É mole, né? Mas é verdade isso mesmo que eu tô falando. Eu tô assim contando em tom de brincadeira, mas é verdade mesmo, tá? Queridos, então eu vou me despedir de vocês e vou repassar rapidinho esses 10 motivos, hein? Vamos lá? Número 1. Então, esses aqui são os motivos, os top 10, né? Os 10 primeiros motivos que levam as pessoas a estudarem russo. Primeiro, literatura russa. Segundo lugar, viajar para a Rússia. Terceiro, gostar de idiomas. Quarto, gostar de história. 5, estudar ou morar na Rússia. 6, trabalhar com tradução. 7, realização pessoal. 8, desenvolvimento da inteligência e da memória. 9, enriquecimento cultural e pessoal. E 10, as mulheres, as belas mulheres da Rússia, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu acho que ele é interessante e eu queria que vocês adicionassem aqui no comentário outros motivos que eu não tenha falado, que eu não conheço, né? Você pode complementar aí embaixo que eu vou gostar muito de saber. Quais são os motivos que levam um brasileiro a estudar a língua russa? Diga aí, qual desses 10 é o seu, se você já estuda a língua russa? Se você ainda não estuda, por qual desses motivos aqui você encararia um estudo aí da língua russa? Qual desses 10 motivos aí te encorajou? Espero seus comentários então, pessoal. Espero o comentário de vocês aí. E eu vou ficar muito feliz em receber a resposta de vocês e conhecer novos motivos aí que nos levam a estudar a língua russa, tá bom? Um beijo grande para vocês. Opa, pessoal, esse vídeo vai estar disponível no YouTube e no Instagram. Então, assistam aí e compartilhem com os amigos. Beijo grande, tchau, tchau. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, agora. Vou conseguir. Tchauzinho.